pessoal, tudo bem? Estamos começando hoje mais um vídeo do Política Descomplicada. Eu tinha abandonado um pouquinho essa série, né? Mas eu gosto tanto de fazer ela que eu não quero terminar ela. Eu já tô assim, gente, o que mais vocês querem saber? Porque eu não quero terminar ela, eu gosto muito de fazer ela de verdade. Se você não está acompanhando essa série, tem uma playlist aqui no canal só dessa série, só de Política Descomplicada. No último vídeo nós falamos sobre a dívida pública e como isso afeta a nossa vida e eu recomendo você assistir. Pra quem tá chegando agora, sou Thames Mori, sou assistente parlamentar, mãe, estudante de história, formada em teologia e fico aqui dando meus pitacos a respeito de política, de teologia e das notícias que a gente vê no dia a dia, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, deixa seu like, se inscreve no canal e se você gostar, você compartilha esse vídeo com alguém que se interessa pelo assunto. Combinado? Bom, hoje nós vamos falar sobre os 4 ismos. O que acontece? Toda vez que a gente vê discussões políticas acontecendo, sempre tem um enviado do Satanás falando, mas e o comunismo? Mas e o marxismo? Mas e o socialismo? Mas e o capitalismo? Sempre tem um. E na grande maioria as pessoas não sabem responder o que é cada um deles, o que significa cada um deles. As pessoas elas criam conceitos econômicos na sua cabeça e acham que aquilo é a definição. Isso não é verdade. Então hoje nós vamos descomplicar, desmistificar de uma vez por todas esses ismos. Marxismo, comunismo, socialismo e capitalismo, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui, ó, entendendo cada coisa. Um detalhe importante, gente, tem uma galera que comenta assim, mas os seus vídeos não têm citações, os seus vídeos não têm embasamento. Gente, essa série chama-se Política Descomplicada. Eu não quero complicar. Eu tô falando aqui com gente da gente, entende? E se eu ficar colocando aqui pra vocês, não, porque o filósofo tal citou isso, porque o autor tal citou aquilo, fica chato. Eu quero deixar, tipo assim, prático pro nosso dia a dia, entendeu? Quero que você esteja aí fritando teu arroz, fazendo teu arroz, assistindo esse vídeo e entendendo o básico de política. Então, não espere encontrar nesse vídeo conteúdo que embase e tudo mais. É óbvio que eu não venho aqui falar sem antes fazer uma pesquisa, sem antes estudar, sem antes montar um roteiro e tudo mais. Mas se você está procurando esse conteúdo mais robusto, já te adianto que essa série aqui não é o seu lugar, tá bom? Não sei se futuramente eu faço uma mais robusta, talvez. Mas tem canais muito legais aí que tem essa proposta de trazer uma estrutura melhor, né, para cada informação. E essa não é a proposta aqui do canal. A proposta do canal é descomplicar esses termos, para quando alguém falar, não, eu sou comunista, você entender o que aquela pessoa tá dizendo. Não você lembrar do que Marx citou e por que aquela pessoa é comunista. Não. É você entender o que ela quer dizer quando ela fala que ela é comunista. É você entender o que a outra quer dizer quando ela fala que ela é capitalista. Fechado? Então deixa seu like, bora pro vídeo. Nós vamos começar com o pai, né? O pai das discórdias econômicas, que é Karl Marx. Voltando lá pro século XIX, Marx, um filósofo alemão, nascido em 1818, ele não era só um filósofo e ele não era só um economista. Ele queria mais. Ele enxergava a economia andando junto com a antropologia da vida. O que você quer dizer com isso, Thames? Ele entendia que economia e pessoas eram uma coisa só e não tinha como separar esses conceitos. Vamos lá, vamos explicar melhor. Marx, ele era um revolucionário com uma visão de mundo totalmente diferente do da sua época. E ele escreveu basicamente 2 livros, né, as suas 2 principais obras ali, para expor essa visão de mundo. É claro que Marx produziu muito mais conteúdo, mas essas 2 ali resume o que a gente entende hoje como marxismo. O primeiro é o Manifesto Comunista com Friedrich Engels e o segundo é o Capital. Eu não vou lembrar as datas da publicação deles, ainda não tenho essa capacidade de memória. Mas enfim, ele escreveu esses 2 livros e esses 2 livros basicamente tinham ali a proposta de visão de mundo, de visão de sociedade, não só econômica, mas enfim, de mundo que Marx via, né? Que Marx tinha, ou seja, a cosmovisão de Marx e aonde ele queria chegar com tudo aquilo. A ideia central da obra de Marx é que toda a história da humanidade se resume a lutas de classe. Ou seja, a burguesia, que é quem detém as fábricas, o dinheiro, as propriedades, em guerra com o proletariado, que são as pessoas que trabalham para esses burgueses. Então Marx via essa guerra em todas as esferas da sociedade. Para Marx, o patrão sempre paga menos
pro trabalhador, né, do que a hora dele realmente vale. A gente chama isso de relação de mais-valia. E por isso o patrão sempre explora o trabalhador. Vamos lá, Marx está errado nesse ponto? Não, ele não está. Nesse ponto eu concordo com o Marx. Lembra que eu falei que nós estamos lá no século XIX? Realmente a relação trabalhista naquela época não era das melhores. Tinha sim exploração e muita exploração. Então, nesse sentido, eu não só entendo o conceito de Marx, como concordo com o conceito de Marx. Realmente, naquele tempo, a grande maioria das relações trabalhistas era um patrão explorando ali o proletariado, a burguesia explorando o proletariado. Agora, lembra que eu te falei que Marx não era só um economista? Ele também era alguém que olhava antropologicamente para tudo isso? Então, Marx ele não queria só propor uma solução ali com uma revolução violenta, tomando, né, as propriedades privadas, tomando ali a posse dos burgueses e, enfim, dando essa posse para o Estado administrar e o Estado dividindo, né, essas riquezas, essa produção de riqueza de forma igualitária, tornando essa relação mais justa. A ideia de Marx era uma sociedade sem classes sociais, mas não parava por aí. Marx também, ele criou o que nós chamamos de materialismo histórico. O que significa isso? Não existe Deus, não existe moral, não existe alma, e tudo se resume à matéria mais às relações econômicas. Ou seja, Marx tira a pessoalidade dos relacionamentos e coloca todos os relacionamentos pautados só na materialidade. E esse é o maior erro de Marx. É daí em diante que eu rompo com Marx e falo tchau, tchau, gatinho, você não me representa. Para Marx, a religião é só mais uma ferramenta de manipulação da massa do proletariado. Por isso que Marx, por exemplo, na sua essência, é anti-cristianismo, ele é anti-religião nesse sentido. Então, quando um cristão diz para mim que ele é marxista, eu tenho muita dificuldade de entender que ele sabe o que é marxismo. Porque na essência do marxismo tá essa guerra, essa revolta contra ferramentas de manipulação. E Marx enquadra a religião em uma delas. Por exemplo, ele diz que a religião é o ópio da sociedade, ou seja, é a droga da sociedade. Então, jamais Marx apoiaria ali o crescimento de uma religião dentro dessa sociedade. E outras ferramentas que para Marx era também fruto dessa manipulação ou ferramenta dessa manipulação por exemplo, a família. Família é uma expressão burguesa, então nós desconstruímos a família, entende? A educação deveria ser reformulada, então o que nós tínhamos na época, que era uma educação clássica, devia ser uma educação voltada a formar militantes que tenham esse mesmo pensamento, militantes muito mais voltados para o materialismo do que para a moralidade e para a cultura em si, entende? Então Marx rompe não só economicamente a sociedade, mas ele rompe a sociedade em todas as esferas: educacional, financeira, cultural, familiar e sexual. E nós temos alguns herdeiros, né, do marxismo. A gente vê Lenin, por exemplo, implementando ali a sua revolução na Rússia. A gente vê, por exemplo, Gramsci, eu não sei falar muito bem o nome dele, mas acho que é Gramsci que fala. Enfim, e é interessante que o Gramsci, ele destoou um pouco de Lenin, né? Porque Lenin foi muito mais pela violência do que pela ideologia em si. E esse Gramsci não, ele entendeu que a mudança estava verdadeiramente ali na educação e na cultura. Então, ao invés dele vir com uma repressão violenta, ele veio com uma proposta nova de educação e de cultura, produzindo, então, militantes ao marxismo, produzindo, então, uma cosmovisão marxista na sociedade. E quando ele introduziu isso dentro da faculdade para os nossos jovens, aí a gente percebeu que eles se apropriaram de pautas muito interessantes, na grande maioria pautas de minoria, para passar ali, na verdade, os ensinamentos marxistas. Ah, coincidência? Não, pura estratégia. Bom, já entendemos um pouquinho o que é marxismo, qual que era a ideia de Marx, né, qual que era a visão de mundo de Marx, e os outros dois ismos vêm dessa visão de Marx. Vamos começar pelo socialismo. O socialismo, ele é o meio do caminho entre o capitalismo e o comunismo, que nós vamos ver daqui à frente, né, daqui a pouquinho. Mas o socialismo, ele é o meio do caminho, e Marx dizia que seria uma fase temporária. Na prática virou uma fase permanente. E resumindo ali, bem resumidamente, a ideia do socialismo é um Estado grande que controla todas as esferas ali de geração de riqueza, de geração de renda, e não só controla, como redistribui
segundo a necessidade de cada um, mantendo então ali uma divisão justa entre as pessoas, entre a força de trabalho. É quando o Estado tira da burguesia, resumindo assim, desenhando, o Estado tira da burguesia, que é o socialismo, e aí coloca na mão do proletariado, da força de trabalho, que aí entra então o comunismo, tá bom? Vamos lá. Tem uns dados aqui que eu achei bem interessante. A União Soviética de Stalin, de 1924 até 1953, tentou implementar ali o comunismo, o socialismo, e o resultado foi mais de 20 milhões de mortos. Muito bem. Eu não vou entrar aqui nos termos, porque senão eu ia estender muito esse vídeo. Mas vamos lá. A China, de 1949 a 1976, de 40 a 80 milhões de vítimas. Muito bom. Cuba, com Fidel, 1959 até hoje, 60 anos de repressão e 1 milhão de exilados. Venezuela, com Chávez e Maduro, né? Venezuela, mais ou menos, está começando a entrar agora mais ativamente, mas de 1999 até hoje, uma inflação de mais de 1 milhão por cento e 7 milhões fugiram da Venezuela. Bom, por que isso sempre dá errado? Por que sempre deu errado? Primeiro, porque não tem incentivo. Se o Estado dá tudo, por que eu vou trabalhar? Na verdade? Segundo, porque existe uma corrupção inevitável. Se o Estado é o detentor de todas as finanças, se o Estado é o detentor de todas as riquezas, logo o Estado vira nova burguesia. E por que ele vira nova burguesia? Porque tem o terceiro ponto que Marx desconsidera, que é a corrupção do coração do homem, a natureza humana. A natureza do homem não é pautada na materialidade justa. A natureza do homem é pautada no pecado. O homem tem o coração mau. E quando tiver a oportunidade de roubar, o homem vai roubar. E não só isso, mas o homem que não quer roubar, o homem que é justo, ele quer ter liberdade, ele quer ter família, ele quer ter segurança na administração da sua família. E dentro do socialismo, essas coisas ficam a critério do Estado. O Estado ele toma a liberdade do homem, não só de governar ali sobre os seus próprios bens, sobre a sua própria família. Quando eu falo homem, homem e mulher, tá bom? Mas ele também não dá oportunidade para esse homem desenvolver. Então ele desconsidera a capacidade humana, ele desconsidera a natureza humana e por isso sempre falha. É interessante que quando eu estava fazendo esse roteiro, ele colocou duas comparações bem interessantes entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? O salário médio na Coreia do Norte, que é socialismo puro, foi de $2 por mês. Já na Coreia do Sul, o PIB per capita foi de $35 mil. Ração de comida controlada pelo governo dentro da Coreia do Norte. TV só tem um canal de propaganda dentro da Coreia do Norte. Tudo que é passado, lido, tudo que envolve cultura dentro da Coreia do Norte é extremamente controlada pelo Estado. Já na Coreia do Sul, internet livre, K-pop, Samsung, liberdade religiosa e tudo mais. Enfim, só por essa comparação, né? Praticamente mesmo povo, regiões muito parecidas, cultura muito parecidas, mas sistemas de governo completamente opostos e resultados completamente opostos. Tamis, entendi o que é o marxismo, entendi o que é o socialismo, que é o intermediário entre o capitalismo e o comunismo, mas então o que é o comunismo? O comunismo, ele é o ápice da utopia de Marx. O comunismo não existe, não teria como existir. E você vai entender o porquê. O comunismo seria uma sociedade sem classes, sem estados, todo mundo vivendo harmoniosamente ali bem. Seria uma sociedade ali feliz, todo mundo trabalhando por prazer, todo mundo gostando de viver com o que estava vivendo, sem corrupção, sem roubalheira, enfim. Marx sonhava com o céu, só que ele sonhava com o céu materialista. E o que ele entregou através da visão dele foi o inferno. Interessante que Lenin tem uma frase muito forte. Ele fala, devemos odiar. Nós devemos odiar, porque o ódio é a base do comunismo. Quem já viu aquele vídeo do Jones Manuel falando, nós temos que odiar
os políticos, nós temos que pegar Fux pelo cabelo, nós temos que odiar aquela classe, nós temos que cuspir na classe trabalhadora, nós temos que desejar a morte deles. Pois é, essa é a essência do comunismo. Para chegar nesse paraíso, o comunismo ele precisa destruir tudo que está no caminho, para reconstruir algo novo. E o que está no caminho? A nossa história, a nossa política, a nossa família, a nossa moralidade e a nossa fé. De novo, 5 esferas onde Marx toca para tentar colocar a sua utopia. Nossa história, nossa política, nossa família, nossos valores, nossa ética, né? E nossa fé. O comunismo, gente, no século XX, ele matou mais de 100 milhões de pessoas. E sabe por que isso aconteceu? Porque toda vez que o homem tenta ser Deus, toda vez que o homem tenta refazer ou destruir aquilo que Deus construiu, o homem falha miseravelmente. O homem falha miseravelmente. Olha aqui os dados. Esses dados eu tirei do livro Negro do Comunismo. Vamos lá. A União Soviética, 20 milhões de vítimas. China, 65 milhões de vítimas. Camboja, 2 milhões, 1/4 da população. Total, 6 vezes mais vítimas do que as 2 guerras mundiais juntas. Pois é. Não foi acidente, gente. Foi estratégia política. Tamis, mas que absurdo! Como assim? Essa ideologia morreu? Essa ideologia deixou de existir? Porque ela é absurda? Não, essa ideologia não morreu. Hoje ela tem nomes novos, né? Como descolonização, como Agenda 2030, como socialismo do século XXI. O que ela fez? Ela pegou pautas de minorias, pautas muitas vezes justas, e colocou essas pautas na frente para esconder a ideologia odiosa por trás. Essa ideia de desconstruir tudo que construímos até aqui para construirmos algo novo. E a gente vê isso de forma muito fácil nas literaturas das pessoas que se dizem comunistas ou que pregam o comunismo. Sempre tem esse discurso de o que nós temos até aqui não presta. Então a gente precisa destruir as classes que temos até aqui para reconstruir algo novo. Só que esse algo novo está totalmente pautado na relação material. E enquanto o homem pautar a sua vida no material, o homem vai falhar miseravelmente. Nós somos feitos, e aqui pausa para minha teologia, né? Nós somos feitos seres espirituais, nós somos feitos seres emocionais. Então nós queremos mais do que só o material, entende? A gente não quer só um terreninho para eu viver ali, plantar minha coisa e trocar o meu balde de tomate pelo balde de cenoura da vizinha. A gente quer mais do que isso. E o comunismo não abraça a nossa natureza como um todo. Não abraça. Tá, mas por que muitas pessoas, principalmente as pessoas jovens, têm esse discurso de abraçar o comunismo e de abraçar líderes que foram comunistas? Por quê? De novo, aquilo que eu falei, o comunismo ele se apropria de pautas que muitas vezes está no coração do jovem revolucionário. A rebeldia, a revolução já vem do coração da juventude. Por quê? Porque Deus fez assim. A Bíblia fala que é assim. A Bíblia fala que o jovem tem força de vontade para mudar o ambiente. E aí junta essa força de vontade, essa energia acumulada, e eu tô falando energia física também, hormônios, força física e tudo mais. Junta tudo isso com uma educação completamente enviesada, cheia de ideologias comunistas, cheia de ideologias socialistas. Ah, mas não ensinam Marx na escola? Não ensinam Marx na escola. Não fala assim, Marx foi fulano de tal que fez isso. Não falam. Mas muitas pautas marxistas vão sendo ali apregoadas na escola. Desde muito pequeno a gente entende essa luta de classe, a gente estuda as revoluções francesa, inglesa, enfim, a independência dos Estados Unidos, a gente estuda tudo isso com a ótica da luta de classe. E quando chega na nossa juventude, onde a gente tem um pouquinho de liberdade, pra gente se sentir parte desse grupo que tá indignado com as injustiças do capitalismo, porque tem, não vou dizer que não tem, senão eu vou estar mentindo, estão indignados com a injustiça do capitalismo, vem no comunismo uma solução. Que na verdade não é. De novo, o comunismo ele te promete o céu, mas ele te entrega o inferno. Ele te promete a vida, mas ele te entrega a morte. Ele te promete a igualdade, mas na verdade o que ele te entrega é o fim. Tá, Tamis, beleza, entendi o que é Marx, entendi o que é socialismo, que é a transição, né, da ideia
capitalista que nós temos hoje para a ideia comunista. Entendi o que é comunismo, qual é a proposta de controle que o comunismo impõe sobre a sociedade, mas e o capitalismo? O que é o capitalismo malvadão, né? O capitalismo é aqueles CEOs ricos, milionários, que enquanto eles estão lá luxando na sua lancha, tem criança comendo terra. O capitalismo é isso, mas o capitalismo não é só isso. Como surgiu, né, o capitalismo? Primeiro que ninguém criou o capitalismo. O capitalismo ele surgiu naturalmente baseado nas relações econômicas entre as pessoas. E 3 bases fizeram isso, né? A troca livremente ali, a produção com segurança e o investimento no futuro, a ideia de evoluir não só economicamente, mas em todos os meios de produção possíveis na sociedade. E tem três coisas do capitalismo que divergem, assim, gritantemente com as ideias marxistas, né? E quando eu digo aqui ideias marxistas, eu tô dizendo comunismo e socialismo. A primeira coisa é a questão da liberdade. O comunismo, ele prega a liberdade ao homem, a liberdade de escolha do homem. Você decide o que fazer com o seu talento e com o seu tempo. Já a ideia marxista, não. É o Estado que decide o que fazer, entende? Uma outra diferença gritante é a questão da propriedade privada. O que é seu, é seu. O Estado não tem o direito de tomar. Dentro das ideias marxistas, não tem nada seu. Tudo é do Estado e tudo é dividido conforme o Estado quer, tá bom? Ah, tá, mas o comunismo não tem Estado. Então, mas o comunismo nunca chegou no ponto final, porque é impossível uma sociedade sem Estado. Como eu disse, o comunismo desconsidera a natureza humana. Então, se tudo tá na mão do Estado, o Estado não vai entregar pra gente assim, tomem, sejam felizes. Não, eles vão brigar até o último. Por isso que o comunismo nunca chegou a se institucionalizar de fato. Ele sempre parou ali no finalzinho. Então, dentro do capitalismo, o que é seu, que é o que a gente chama de propriedade privada. E uma terceira coisa que eu acho o ponto-chave é que dentro do capitalismo existe a responsabilidade individual. Muita gente chama isso de meritocracia. Eu prefiro chamar de responsabilidade individual. É o único sistema de governo que permite você, através da sua responsabilidade individual, crescer economicamente falando. Ah, Thames, mas aí você tá falando que as pessoas que estão numa situação de pobreza não saem da pobreza porque não querem. Isso é meritocracia. E essa meritocracia é injusta e tal. De novo, o comunismo tem suas falhas. É óbvio que tem. É óbvio que falta uma visão mais social e uma visão mais eficaz dessa igualdade de oportunidades. Não estou dizendo que não é falho. E eu creio que o comunismo vai se modificar, que o capitalismo vai se modificar muito nesse sentido. Mas é fato que nem tudo é culpa do Estado. Nem tudo é culpa da cultura. Nem todas as situações ruins que a pessoa passa é porque ela é vítima da sociedade. Muito pelo contrário, muito do que ela passa são escolhas que ela fez. Dentro do capitalismo, essa responsabilidade individual é considerada. Então, só pra gente recapitular, quais são as bases do capitalismo? Livre iniciativa, propriedade privada e responsabilidade individual. São essas 3 coisas que não existem nas ideias marxistas, tá bom? E é engraçado porque é justamente essa tríade que cria o que nós chamamos de prosperidade, né? É essa tríade que cria o que nós chamamos de sucesso. Qual é o sucesso do homem no comunismo? Se tudo é consequência da administração estatal. Não tem sucesso. Entende? Já no capitalismo nós conseguimos medir isso de acordo com, enfim, as coisas que a pessoa desenvolve, as capacidades que ela aprimora e aquilo que ela entrega como produto ou serviço. Olha que frase interessante. Segundo o Banco Mundial, os 10 países com mais liberdade econômica têm PIB per capita 7 vezes maior que os 10 países mais controlados. Em 1820, 80% da humanidade vivia na extrema pobreza, 1820. Hoje, são menos de 10% da humanidade. Isso aconteceu graças ao avanço do capitalismo. Ou seja, todos os países que tiveram experiência socialista / comunista, todos passaram fome. Todos. Agora, todos os países que investiram no capitalismo, investiram no crescimento desse capitalismo, contribuiu muito mais para que as pessoas saíssem da pobreza. Thames, existem pessoas passando fome hoje? Existem pessoas na pobreza hoje? É óbvio que existem pessoas passando fome e existem pessoas na pobreza. Mas esse número é muito menor.
e está diminuindo cada vez mais quando nós vemos o capitalismo avançar cada vez mais. Quer ver um exemplo de Brasil? Nós sabemos que o Lula flerta ali com as ideias de Marx e tudo mais. E aí eu te pergunto, hoje, com o Estado mais gordo, o seu dinheiro tá valendo mais ou tá valendo menos? R$ 100 hoje do seu dinheiro, ele compra mais coisas no mercado ou ele compra menos coisas no mercado? Enfim, quando a gente vê os dados, quando a gente olha para a história sem paixonite política, a gente entende o que dá mais resultado. De novo, não estou dizendo aqui que o capitalismo é a solução da pobreza universal. Não é. Mas ela é a ferramenta que nós temos hoje que mais se aproximou de tirar as pessoas desse estado. Tamis, mas nós temos, por exemplo, no capitalismo, desigualdade externa. 1% mais ricos detém 45% da riqueza global. Eu adoro quando eles falam isso. Nós temos um consumismo vazio. As pessoas querem comprar sem necessidade, sabe? Elas desperdiçam o que compram. Nós temos a exploração ambiental, o lucro em cima do planeta. Nós estamos desmatando o planeta para evoluir. Pois nós temos corrupção de mercado, os monopólios, as lobbies, as especulações e tudo mais. Temos corrupção no capitalismo. É óbvio que nós temos corrupção no capitalismo, porque, de novo, o problema está no coração do homem, que administra o dinheiro, que administra o recurso. Se nós desconsiderarmos o coração do homem da equação, qualquer sistema vai falhar miseravelmente. E por que o capitalismo falha menos do que o comunismo e do que o socialismo? Porque o capitalismo não desconsidera o coração do homem. Quando ele mantém os valores de família, quando ele mantém os valores de cultura, quando ele mantém a nossa história sem querer apagar a nossa história, sem querer destruir a nossa história, ele permite que o coração do homem seja ali não só voltado à corrupção ou à revolta ou à escassez, mas também à família, à produção, ao avanço, ao sucesso. Então essa é a maior diferença entre as visões marxistas e a visão capitalista. Eu gosto muito de uma citação de Max Weber, que fala assim: o capitalismo moderno nasceu da ética protestante, trabalho como vocação divina, poupança, honestidade e serviço. Capitalismo sem fé é ganância e capitalismo com fé é prosperidade com propósito. Tá, então o que você me sugere, Tamis, diante de tudo isso? O que eu faço? Porque os 4 têm problema. Já entendi que 3 é complicado. O marxismo, enfim, foi o que deu origem ao socialismo e ao comunismo. O socialismo é uma implementação de um comunismo mais light, né? Porque ainda tem o Estado bem grandão ali. E o comunismo é quando a gente bota tudo na conta do Estado para tirar da conta dos burgueses. E aí quando tiver tudo na conta do Estado, a gente vai lá e toma tudo do Estado e divide tudo entre a gente. E a gente vive felizes para sempre no mundo de Bob. Não dá pra ser assim também. Por isso que teve tanta morte no comunismo. Porque não tem como ter comunismo sem ter violência. Entende? De novo, porque o coração do homem produz ganância, porque o coração do homem produz maldade, porque o homem promove a iniquidade, entende? Já no capitalismo, o homem entende a iniquidade, existe a iniquidade, mas não existe a destruição da fé, não existe a destruição da moral, não existe a destruição da família. Entenderam o que é cada coisa? O que é o socialismo? O que é o comunismo? E o que é o capitalismo? Se você, comunista de faculdade, socialista de faculdade, está me assistindo, está falando o capitalismo é o câncer do Brasil. E é o seu papai e a sua mamãe que com o trabalho deles pagaram a sua faculdade, você está sendo hipócrita, tá bom? Ah, mas eu estudo na faculdade pública, ninguém paga minha faculdade. Pois é, mas se você estudou a vida inteira numa faculdade particular e por isso você tem mais conhecimento do que alunos de faculdade pública, e quando chega na faculdade pública grita coisas como essa, que o capitalismo é o câncer do Brasil, você está sendo hipócrita. Porque você só tem o recurso que tem, você só chegou aonde chegou por causa do capitalismo. Se você está assistindo esse vídeo do seu celular, iPhone de última geração, nem precisa ser um iPhone, pode ser um celular simplesinho, e está dizendo que você é comunista, que você é socialista, você está sendo hipócrita. Porque dentro desses sistemas de governo, com um pouco de experiência que nós tivemos, nenhuma tecnologia evoluiu, a não ser a tecnologia bélica para matar as pessoas. Pois é.
Se você tá aí falando, não, porque o comunismo salva as pessoas da fome, deixa eu te dizer uma coisa, você está sendo enganado por narrativas, porque os números dizem que o capitalismo tirou muito mais gente da fome do que o comunismo. Entendeu? Por favor, fixe uma coisa na sua cabeça. Não é porque o milionário tem mais dinheiro que eu vou ter menos dinheiro. Gente, o dinheiro no mundo é um negócio infinito. Não é uma riqueza finita, é um negócio infinito, porque muita coisa no mundo vira dinheiro. E o dia que as coisas que nós temos hoje que vira dinheiro deixarem de virar dinheiro, o homem vai inventar um jeito de fazer virar dinheiro, entende? Porque é o nosso sistema, é assim que a gente vive culturalmente há anos e anos e anos. Então não existe a possibilidade do homem retroceder e voltar a viver como base de troca. Eu troco o meu saco de batata pelo seu saco de feijão. Não dá. Até o saco de batata virou dinheiro em detrimento ao saco de feijão, porque o saco de batata tem um valor, o saco de feijão tem outra. Eles dão trabalhos diferentes para serem feitos, tem dificuldades diferentes. Ninguém vai trocar uma vaca por um saco de batata, entende? Então a ideia de valor está na cabeça do homem, está na nossa criação, na nossa essência. Entendo de uma vez por todas, não é porque existem bilionários, não é porque existem milionários que o povo é pobre. Isso não é uma equação verdadeira. Muito pelo contrário, não tô falando que todo bilionário ou milionário é bonzinho. Tem uns bem ruins, que promovem o mal e a desgraça. Mas tem muito bilionário bons, que promovem educação, que promovem investimento em tecnologia, coisas que o Estado jamais faria. Entendeu? Então para de ser inimigo dos ricos, para de ser inimigo dos bilionários, para de ser inimigo dos milionários e passe a entender o jogo do mercado. Passe a entender o jogo do dinheiro. Porque se você passar a entender o jogo do dinheiro, você vai conseguir ajudar muito mais pessoas. Se você é comunista porque você quer um mundo mais justo, pois bem, ganhe dinheiro e faça justiça com o seu dinheiro. Se você é socialista porque você quer um mundo de oportunidades, pois bem, ganhe dinheiro e pague universidade para essas pessoas que não têm oportunidade de estar na universidade. Entende? O que eu tô propondo aqui é que a gente apare os erros do capitalismo, que a gente lide verdadeiramente com os erros do capitalismo sem paixonite e construa política pública de verdade que olhe para o pobre, que olhe para o mais necessitado, que olhe para o que tem menos oportunidade e não fique criando discussões e políticas e blá blá blá, querendo tirar de quem tem lá para dar para quem tem cá. Não, a gente precisa fazer quem tem cá produzir mais para ter mais, entende? E a gente só faz isso tendo uma visão equilibrada do sistema de governo, e não só isso, mas tendo dentro do nosso Brasil, né, uma reformulação na nossa cosmovisão e na nossa educação. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Não sei se ficou tão confuso para vocês. Para mim tá claro. Se ficou confuso, deixe aqui nos comentários a sua dúvida, que eu tento responder no próximo vídeo, mas basicamente Marx teve uma ideia de mundo utópico, onde todo mundo tinha tudo divididinho, igualzinho, sem classes, porque os burgueses sempre exploravam os trabalhadores. E aí, então, nasceu o tal do socialismo, que é o intermediário para implementar essa utopia de Marx, que nós chamamos de comunismo. E aí, o socialismo tem a ideia de pegar o máximo possível de propriedade privada dos outros, colocar tudo dentro do governo, inflar essa máquina, e aí essa máquina determinar não só a cultura, mas também o valor das coisas, o valor das pessoas, o preço do seu tempo. E o comunismo é quando a gente tira tudo dessa máquina e coloca tudo dividido para a população, e a população vive feliz para sempre, com tudo divididinho, bonitinho. Lembrando, para isso ser implementado, a gente precisa de guerra, a gente precisa de ódio, porque a gente precisa de destruição, tá bom? Já o capitalismo é a ideia de liberdade econômica, a ideia de proteção à propriedade privada e a ideia de autorresponsabilidade, que tem sim suas falhas, que muitas vezes deixam pessoas que têm menos oportunidades na rua da miséria, mas que tem liberdade pra gente criar políticas públicas para olhar para essas pessoas e melhorar a vida dessas pessoas através das oportunidades. Tem corrupto nas 4 esferas, nas 3 no caso, né? Porque o marxismo não é tanto uma esfera, ele culmina ali no socialismo e no comunismo. Mas existem corrupção sim nas 3 esferas, existem mentiras sim nas 3 esferas, mas existe também em uma esfera a liberdade de você ser o que você quiser ser, de você ser quem você quiser ser.
sem ter que o Estado ficar dizendo o que você tem que comer, o quanto você tem que comer ou o que você tem que produzir. Combinado? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que você conhece, que precisa ouvir essa aula, ou compartilhe com os comunistas que você conhece. Já tem um monte aqui também no meu canal que vive me xingando. Compartilha com eles, fala aí, ó, estamos falando mal de vocês, tá bom? Mas deixa seu like, se inscreve no nosso canal e tchau, tchau.